time carioca. Estou muito contente. Acho que dá para ver no meu rosto a alegria que eu tô. Sorriso de um Léo, que até pouco tempo era chamado de Léo Pelé, pela semelhança com o rei. Quando eu falo que eu quero ser chamado só de Léo, é pelo peso que o Pelé é único, né? Eu queria tirar esse peso de cima de mim, de um atleta que é único tanto no futebol brasileiro e tanto mundialmente falando. E esse dia foi que vai ficar marcado. Quando ele chegou, ele não deu nenhuma palavra. Olharam para ele, olharam para mim e começaram a rir, sabe? Aí falou, esse menino é meu filho, cara. Então, assim, ele brincou comigo e aquilo ali ficou marcado para sempre. E vai ficar marcado para sempre na minha história. Léo começou a carreira como lateral esquerdo. Com Fernando Diniz, no São Paulo, foi deslocado para a zaga. Deu certo. Eu posso ajudar em todas as posições que o professor achar que eu tenho condições de jogar. Mas a posição que me contratou e que me trouxe até aqui foi jogar de zagueiro pela esquerda. O clube que terminou a Série B apenas com a 9ª melhor defesa, com 36 gols sofridos, começou a arrumar a casa pelos fundos. Além de seguir de olho no mercado em nomes de várias posições, a prioridade agora é trazer um goleiro. Ivan, do Corinthians, está no radar. O clube renovou com House, cria do Vasco, até março de 2024. Thiago Rodrigues tinha renovação automática e está cumprindo a mesma. Começar o ano arrumando a defesa traz confiança para encarar o que vem pela frente. A gente sabe que um time, né, sólido, ele tem que ter uma defesa sólida. Então a gente está chegando para ajudar já os que estavam aqui, né, os atletas que já fizeram esse trabalho, né, de colocar o Vasco no lugar que ele merece estar, né, e cada um respeitando e buscando lutar por a sua posição. A gente mostra então as contratações do Vasco para essa temporada. Até aqui o Maurício Barbieri veio sem custos, o treinador, o De Luca também sem custos. Aí o Léo Pelé custou 16 milhões, Lucas Piton 16,6 milhões, Pedro Raul 10 milhões e meio, Puma Rodrigues 10,7 milhões e o Robson Bambu chega por empréstimo ao Vasco. A negociação está muito avançada com o Orelhano e, se confirmar, é claro que a gente também coloca para vocês nesta lista. Até aqui, André Kfouri, gosta de todos esses reforços do Vasco, a começar com o Barbieri? Sim, gosto da escolha do técnico. Acho que para esse momento de projeto do Vasco, o Barbieri é o treinador certo. A gente sempre volta a um ponto que foi comentado em relação ao que o Botafogo fez, desde que também virou SAF, com um proprietário do departamento de futebol. Se as coisas andarem bem para o Vasco e o Vasco voltar a disputar os principais títulos aqui no futebol brasileiro e sul-americano, muito provavelmente o Maurício Barbieri não vai ser o treinador, porque isso vai acontecer daqui a algum tempo. É um projeto que tem fases. Para o momento, assim como acontece no Botafogo em relação ao Luiz Castro, que começou cheio de dúvidas, gente queria que ele fosse embora ao longo do ano passado, e ele terminou o ano mostrando que era a pessoa certa para este momento no Botafogo. Eu entendo que o Barbieri é o treinador certo para este momento, para essa etapa no Vasco da Gama. Gosto da forma como ele monta seus times, gosto das entrevistas dele a respeito de futebol. Não acho que ele é um treinador que não erra, porque às vezes as pessoas acham, se você elogia um técnico, as pessoas entendem que você acha que ele nunca erra, que ele está sempre certo. Não, todos os treinadores erram e acertam. O Barbieri não é diferente, mas eu gosto da forma como ele entende o jogo de futebol. Acho que a oportunidade dada a ele no Vasco é uma oportunidade merecida. E gosto do mercado que o Vasco vem fazendo na constituição de um elenco de Série A e que pretende ser grande, pretende não só, evidentemente, permanecer na primeira divisão, mas disputá-la, poder ter a ambição de conquistá-la, não só o Campeonato Brasileiro da Série A, mas as outras competições também. Mas para esse momento, o mercado do Vasco mostra que é uma equipe que está sendo preparada para daqui a algum tempo chegar a esse nível. No momento, as ambições do Vasco são outras. Pedro Raul poderia estar em qualquer outro clube. Sim. Foi um bom movimento que o Vasco fez e talvez o Vasco tenha tido até sorte no sentido de o papel que ele faz, o papel que ele ocupa já estar preenchido em algumas outras grandes equipes brasileiras. Sim. E aí, na concorrência por esse jogador, o Vasco ter conseguido aproveitar muito bem essa oportunidade. Eu considero que foi isso que aconteceu. Os demais jogadores são todos de bom nível.
O Léo é um jogador promissor. Sim. Não vamos mais chamá-lo de Pelé porque ele não quer, mas eu não acho que ele vai conseguir esse objetivo. Mas não, aqui não vamos mais. Aqui a gente vai tentar. Não vamos mais. Vamos ajudá-lo aqui, mas acho que é um jogador promissor. Acho que o São Paulo não deveria ter permitido a saída dele, já que nós estamos tratando desse jogador, e o Vasco vai se reforçando em quantidade e em qualidade para esse momento que está chegando. Ô Fábio, pensando num Vasco, né, que chega para uma Série A, eu queria que você falasse se todos esses nomes, eles precisavam ser feitos realmente no time do Vasco, e o que seria uma boa Série A para o Vasco? Qual colocação, assim, você fala, olha, tá tudo certo, é isso aí, era o que precisava fazer? Então, Marcela, a Série B do Vasco foi complicada, né? E a gente falou muito sobre isso aqui, né? Que o Vasco, ele subiu muito pela força de São Januário, né? Então, o Vasco, o torcedor empurrou em muitos momentos o Vasco, mesmo tendo atuações abaixo do que se era esperado. Então, assim, é realmente uma reformulação, né? Seja administrativa, né? Mudando de associação para clube-empresa, trazendo um treinador, como o André falou, já acostumado também a isso. O Barbieri trabalhou no Red Bull e era um clube-empresa, então a gestão do dia a dia ela é também diferente e o Vasco tinha muitos problemas, né? A gente falava que o Vasco tinha problemas em quase todas as posições, imaginando-se uma Série A. Então, eu também gosto das contratações, né? O Bambu não teve muito bem no Corinthians, mas a gente sabe que é um jogador que tem a sua qualidade. O Léo também é jovem, tem potencial, o Piton que está chegando, o Pedro Raul na frente. O Vasco deve se movimentar também para outras posições. Eu acho que o torcedor queria uma expectativa, mas ele também sabe que ainda não é um time pronto para brigar, por exemplo, por posições muito lá em cima do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca é um campeonato diferente, os times colocam outros objetivos, né? O Flamengo, por exemplo, tem a questão do Mundial de Clubes, o Fluminense também pode olhar um pouquinho mais para frente. Então, o Campeonato Carioca, ele é um pouco mais acessível. Mas no Brasileiro, o torcedor tem que entender que é um time em reformulação, é um time que precisa de um tempo para adaptação de alguns jogadores, mas perto do que o Vasco tinha no ano passado, essas peças que chegaram fazem o Vasco com certeza mais forte. Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de R$70 mil em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Fala aí, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo os reforços do Vasco até agora, né? Os jogadores que o Vasco contrataram. O Vasco contratou o Maurício Barbieri, né? Que veio sem custos. O De Luca também veio sem custos. Léo Pelé custou ao Vasco aí 16 milhões. Lucas Piton, 16,6 milhões. O Pedro Raul, 10,4 milhões. O Puma Rodrigues, 10,7 milhões. E o Robson Bambu veio por empréstimo. Então o Vasco já gastou aí 16 com 16, 32, 42, 52 milhões, quase mais de 53 milhões o Vasco gastou até agora nos reforços aí para a temporada 2022. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.